Fala pessoal, bem-vindos a mais um Bicast. Estamos hoje aqui, eu e o Gabriel, mais uma vez, né, Gabriel? Mais uma vez. Te apresentando para o público aí, ninguém te conhece desse canal ainda, né? Não. E junto hoje também com o nosso excelentíssimo Fábio Calef Navarro, que é gerente geral de rede, né, Fábio, lá da Caixa, e atende a gente na pessoa física, na jurídica também, mas hoje o papo aqui é amplo e abrangente sobre mercado imobiliário, sobre financiamento, sobre crédito imobiliário, sobre tudo aquilo que às vezes o pessoal acha que é difícil demais, né? Mas tem as pessoas que nem o Fábio que estão aqui para tentar facilitar, tentar passar a experiência e um pouco do conhecimento para ficar fácil, né? Quando o corretor for fazer uma venda, já saber os passos, né, de como conseguir conduzir isso da melhor maneira. Gabriel, você até teve uma experiência recente com isso, né? Não, e cara, eu tô tão feliz de você estar aqui, Fabião, você não tem noção, porque eu fiquei muito impressionado com a sua atenção. Para quem não sabe, a gente vive fazendo evento na Bravo, né, Evandro? Em um deles que você foi lá presencialmente para explicar para o pessoal sobre a questão dos financiamentos, etc., né? A gente bateu um papo depois do evento, a gente estava lá num momento de descontração pós-evento, e falei, Fabião, eu estou pensando em comprar um apartamento, assim assado, só que eu não sei de financiamento, cara. Sinceramente, eu não sei calcular se vale a pena ou não vale, se a taxa está boa, não vale, as opções e tal. No meio do evento, o Fabião pega e fala, tá com o seu computador aí, vamos fazer uma simulação aqui. Eu falei, mas quer marcar uma hora? Não, pega lá agora, tal, vai lá, digita aí, entra aí no link tal, não sei o quê. E o seu atendimento foi muito bom. Na época, eu estava mais pro não, né? E isso foi o que me fez convencer de comprar, né? E eu falei, cara, o Fabião, ele é uma pessoa que precisa ir no nosso podcast, porque eu tenho certeza absoluta que muitos corretores que estão assistindo a gente, às vezes podem nem estar sabendo que eles estão perdendo venda por não saber sobre produto financeiro, sobre detalhes de financiamento. Então, parabéns, Fabião, pela paixão que você tem no que você faz, mas essa é a introdução que eu queria para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu agradeço muito, viu? Fabião, até para puxando isso, né? Conta pra gente como que começou a sua carreira, como que você se inspirou a ser o Fabião de hoje? Opa, você me contingencia isso, senão eu vou ficar até as 2 horas da manhã aqui. Fica à vontade, vamos lá. Mas assim, eu entrei na Caixa em 1989 e, por uma graça de Deus, foi no dia do meu aniversário. Eu assinei o contrato com a Caixa no dia do meu aniversário. E fiquei na agência Cidade Canção primeiro, entrei pela agência Cidade Canção, fiquei 9 anos lá. De lá eu saí para ser gerente na agência Maringá, então já passei pela agência Maringá. De lá eu fui ser gerente geral em Mamborê. De Mamborê vim para Jandaia, Marialva, e aí inaugurei a agência Pioneiros, né, que fica ali no fim da picada. Aí de lá da Pioneiros foi que me impulsionou para a agência Pedro Tax. Lá eu entendi o que era o crédito imobiliário, o que ele fazia pelas pessoas. Foi logo depois, alguns anos depois da aprovação da troca, né, da garantia de hipoteca para alienação fiduciária. Não que não possa se fazer com hipoteca hoje, mas a alienação fiduciária foi um instituto que deu segurança ao crédito imobiliário, né, a retomada de imóvel, ou trouxe efeitos muito benéficos também, que é descer a taxa de juros. A gente estava, na época, operando com 12%, mais ou menos. Em pouco tempo caiu para 10%, em mais algum tempo caiu para 8%. Isso não teria acontecido se não tivesse essa forma de retomada de imóvel. Para vocês terem uma ideia, a inadimplência do crédito imobiliário hoje é em torno de 1,5% a 2%. 2% é o máximo que possa acontecer. Então isso deu uma pujança muito forte no empréstimo, no recebimento das prestações, emprestar de novo. Os entes financeiros conseguiram fazer um trabalho muito mais dinâmico, né, com a operação do crédito imobiliário. O
crédito imobiliário de hoje é filho da alienação fiduciária, né? Fabião, para quem não sabe o que é alienação fiduciária, como é que você define? Alienação fiduciária é assim, quando você tem uma hipoteca sobre o imóvel, você é dono do imóvel e você tem uma garantia para o banco que te emprestou, para a instituição financeira, que você dá uma hipoteca, né? Que fica gravado um ônus lá em favor de quem te emprestou o dinheiro. Quando você vai executar um contrato desses, você sempre é o dono, né? E o banco que te emprestou, ele tem que provar que aquela dívida, né, existe, não existe. E aí, se é justo, se não é justo. E aí foi criado o Instituto da Alienação Fiduciária, que significa que quando você toma um imóvel, compra um imóvel com alienação fiduciária, aquele imóvel é do financiador, da instituição financeira que te financiou ali naquilo, até que você pague a última prestação. Se você não pagar, se você atrasar 30 dias, já é possível fazer uma intimação para o devedor e dizer a ele que você vai consolidar a propriedade do imóvel. O banco é o dono do imóvel e ele vai consolidar que isso aconteça porque você não pagou. É lógico que os bancos, né, dificilmente vão fazer isso com 30 dias, né? Tem essa sensibilidade que, né, é um prazo muito curto, mas no terceiro mês já é um início de processo e a retomada do imóvel, em geral, leva até o 6º mês. É um processo extrajudicial definido que é feito instituição financeira e cartório. Então, para diferenciar, ver se eu entendi. Na hipoteca, a diferença está em quem que é o dono do imóvel durante a dívida, né? Isso. Então, na hipoteca é quem está devendo, que ele continua sendo o dono, e daí o trabalho é todo da instituição financeira de ir atrás se o cara não paga. Isso. E na segunda opção, que é a alienação fiduciária, o banco já é o dono, ele vai ficar sendo dono durante a dívida, e se você não pagar, ele continua sendo dono e ele executa isso daí, né? Isso, ele executa o direito dele da posse do imóvel. No contrato isso já está tudo especificado, que se você não pagar, você vai ter o imóvel consolidado para a instituição financeira. É tudo muito bem esclarecido no contrato e as oportunidades, em geral, da pessoa resolver isso aí, incorporar a dívida, é muito vasta também. Os bancos não têm interesse, né, em retomar imóvel, isso não é bom para ninguém, nem para o tomador, nem para o banco. É isso que eu ia comentar, porque parece um bicho de 7 cabeças, né? Parece um bicho papão, na verdade. Mas, de fato, banco nenhum quer tomar o imóvel. Ele quer receber o dinheiro que ele emprestou, né? Isso é uma garantia, mas assim, claro, se a pessoa não pagar, é uma garantia muito sólida. Mas, de fato, quem está afim de pagar também é muito bom, porque o banco, por conta dessa garantia muito sólida, ele consegue abaixar a taxa de juros, né? Dar um crédito mais saudável para o credor e, de toda forma, ele vai fazer todo o juízo e vamos dizer, a boa-fé de tentar se relacionar com o credor de forma de pagamento e não de tomar o imóvel, né? Sim. Porque no outro caso é muito sujeito a fraude, né, mesmo? Seria por isso? Não Qual que é o motivo da baixa dos juros na... Acho que é operacional também, né? É muito trabalhoso, né? Você conseguir retomar o imóvel e tudo mais quando eu tenho hipoteca. E outra, tem outras dívidas que podem incidir, não no imóvel, mas a pessoa física, a pessoa jurídica e tudo mais, que pode ir atrapalhando também essa retomada de garantia, né? O processo fica mais longo, né? O processo de hipoteca é mais ou menos assim, que você põe lá que, olha, se eu não pagar, você pode ficar com o imóvel aqui, porque eu estou dando isso aqui em garantia para você. Mas você tem que provar muita coisa, você tem que estabelecer que aquilo não foi injusto, que você tem que passar pelo judiciário, que também tem, né, uma quantidade enorme de processo para lidar. Na alienação fiduciária ficou de uma forma que fica muito simples e rápido, mas é uma forma também que é muito pouco usada, porque realmente, a gente comentou aqui, ninguém quer que o imóvel seja retomado, nem o banco, nem o tomador, nem ninguém. Então, assim, sempre vai ter uma condição especial e a retomada de imóvel sempre vai ser a última
possibilidade que um banco queira. Isso afeta o capital do banco. Se ele estiver imobilizado dentro do ativo dele, ele consegue emprestar menos, né? Então, e trabalho, né, para ele executar, levar leilão, eventualmente, né? E as instituições financeiras também, eles querem deixar a pessoa saudável para atuar no mercado, para emprestar, para tomar crédito, para consumir. Né? Tem esse cuidado, né? Não é uma coisa assim que queira se fazer. É só uma coisa que foi muito boa para quem compra um imóvel e para os bancos, e isso simplesmente fez a taxa de juros cair vertiginosamente e também fez o prazo crescer. Pô, nós estamos com 420 meses hoje, né? 35 anos, né? O máximo. Isso não aconteceria num contrato com hipoteca. Viu, Fabião? Mas voltando um pouquinho lá da que você começou a contar, né? Que você acabou mergulhando no mercado imobiliário, acho que quando você foi para Pedrotax, né? Eu cheguei na Pedrotax e aí o mercado imobiliário já estava com alienação, já há uns 4 anos, já estava começando a bombar mesmo, né? Ali começou as operações com fundo de garantia, né? Que eram as operações de Minha Casa Minha Vida, né? Na época. E eu me lembro que eu tinha na minha mesa, eu chamava o pessoal para eu atender, né? As famílias que queriam comprar um imóvel. Eu falava, não, deixa ele lá na minha mesa, porque eu consigo atender isso aí em 5 minutos. E eu falava isso porque eu via o atendimento, né? Demorava às vezes 30 minutos. Tal. As pessoas tinham um esmero muito grande em explicar coisas que eram muito mais simples do que pareciam, né? Então eu chamava o cara na minha mesa e falava assim, olha, quanto que é o teu salário? É tanto. É uma simulação, né? Simulação de crédito falada, né? Quanto que era uma entrevista de simulação de crédito. Quanto que é o teu salário? Meu salário é 2.000. Tá. E você tem alguma dívida? Né? Não tem nada. Você tem restrição cadastral? Não, eu não tenho. Você tem um imóvel aqui na cidade? Outro imóvel que você possa morar nele? Não tenho. Então seu crédito está aprovado. Como assim está aprovado? Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Mas posso já? Não, olha, seu crédito está aprovado. Se o que você falou para mim agora é verdade, seu crédito está aprovado. Agora você traz a documentação que eu vou precisar ver se isso é real mesmo, né? Mas se o que você disse na entrevista... Mas não vai ter problema. Na época realmente era isso mesmo, né? Os critérios eram ter a renda, ter o que o Conselho Curador do Fundo de Garantia estabeleceu para usar esse recurso do Fundo de Garantia, né? O Conselho Curador é quem define junto, né, com os outros entes, mas ele é que dá a cartada final do que vai ser feito com o recurso que é do trabalhador, né? Então, tinha regra clara e eu falava, é isso, né? Então você pode. E eu ficava muito feliz com isso, porque assim, levantava aquele, já sentava outro e eu falava a mesma coisa, e às vezes o cara falava assim, eu tenho um imóvel no meu nome aqui em Maringá, então você não pode. Tem certeza que não pode? Tenho certeza que você não pode. Se você tem um imóvel onde você possa morar. Não é para onde eu tenho um terreno. Então você pode. Aí mudava. São poucas regras, né? Eram poucas regras. Né? Isso. Hoje ainda continua mais ou menos as mesmas regras, né? Não mudou muito isso. Tem agora uma questão que a Basileia trouxe, né? De um cuidado muito grande na aprovação de crédito, de risco, né? de crédito. É preciso dar uma segurança, né, para os entes financeiros, né, para que o banco não tenha dificuldade financeira. Não. E um controle, né, sobre quanto ele pode emprestar com o capital que ele tem. Então, hoje tem, né, comitê de crédito, tem a análise sistêmica, tem uma análise muito mais esmerada e aprofundada, não porque, né, haja desconfiança dos tomadores, não, é porque o acordo da Basileia Mundial, ele zela pela saúde financeira do sistema todo, e é importante, né, fazer da forma correta ali, né? Sim. E assim, uma coisa interessante, Fabião, que quando eu falei, não lembro para quem hoje, que
que eu queria incorporar, né? Que eu queria começar, a gente tinha a nossa consultora lá, falei, não, eu quero começar a incorporar, né? O pessoal falou assim, você tem que ir lá falar com o Fabião, né? Tem que ir lá falar com o Fabião, que é ele que entende isso. E queria que você explicasse um pouquinho o quão diferente, né? Ou se não tem diferença nenhuma, mas na minha percepção tem bastante diferença. É trabalhar com com o mercado imobiliário e trabalhar com outras indústrias, né? Que tem as suas particularidades, né? Como que assim, até a sua agência ali que você hoje está, tem um viés mais imobiliário por conta disso? Sim. O viés imobiliário eu tenho levado para as agências onde eu vou e é uma coisa que está no coração da Caixa. Acho que todos os nossos colegas aí têm esse sentimento. Passei pela Pedro Táxi, foi quando eu comecei mesmo a lidar com contratos e é muito bom quando você fala com uma família e fala que ela pode, e ela pode mesmo, e quando ela contrata aquela operação e quando ela passa a ser dona de um imóvel. Uma pessoa ser dona de imóvel já é uma coisa muito grande. Eu lembro da minha juventude, né, dos meus 18 anos, eu ficava imaginando assim, eu nunca vou ter um imóvel, né? Minha vida era bem escassa mesmo, é difícil, é mãe viúva com muitos filhos. A gente não tinha essa expectativa assim que poderia ter um imóvel, né? E aí eu vi o que aconteceu aí há pouco tempo, está acontecendo hoje ainda, de que, com o dinheiro de um aluguel, pelo menos nos programas do Fundo de Garantia, uma pessoa pode acessar um imóvel e com o subsídio pode acessar uma entrada. É lógico que o subsídio não é para todos, né? É para as rendas mais carentes, as menores, né? As que mais precisam, né? O Conselho Curador é muito cuidadoso com isso. Mas é uma delícia quando você vê uma família conquistando o primeiro imóvel. Sim. Aquilo vira um objetivo para a família toda. As pessoas que estavam desconexas na família começam a lutar por aquilo também. Começam a trazer um quadrinho, alguma coisa para dentro de casa, começa a falar que eu moro na minha casa, né? Isso enche o coração das famílias. Então, é uma delícia, né? O que poderia ser melhor que isso? Da Pedro Táxi eu fui para a agência Maringá, né? Foi um muito bom trabalho lá, é um volume de crédito muito grande que a gente fazia lá. Acho que lá a gente fazia mais ou menos umas 115 unidades mês. Isso é muita coisa. Depois eu fui para a agência Cidade de Canção, levei também o crédito imobiliário no coração, né? A equipe adora. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres do crédito imobiliário, né? Na Pedro Táxi, a Valéria, na agência Maringá, a Maria Silvana, na Cidade de Canção, a Thaís, onde eu estou lá, a Graziele. Gente, olha, a mulher numa posição de gerente do crédito imobiliário é uma coisa assim espetacular, porque ela sabe tudo o que está acontecendo, ela sabe o que é um filho, o que é uma casa. Na verdade, é ela que escolhe a casa, ela que escolhe a decoração, ela que escolhe tudo, né? A gente sabe disso, né? Ficar entre nós aqui. Não vamos contar para ninguém. É verdade isso. Se a mulher, muitas vezes a mulher não gosta do imóvel, não sai negócio, não tem o que fazer. E ela tem a sensibilidade, tem o sentimento mesmo do que a pessoa está sentindo do outro lado e o que ela quer proporcionar para aquela família também. Né? Os homens também, lógico, né? Tem os apaixonados, eu sou um, tem muitos outros, mas ninguém vai bater uma mulher numa atuação de crédito imobiliário. É muito bonito de ver. Acaba sendo quase uma... É legal mesmo, porque acaba sendo quase uma conexão ali também com... Às vezes com o momento da vida, às vezes com a necessidade do cliente, né? Sim. Eu acabei passando por algumas agências já, vamos dizer, nesse universo do crédito imobiliário. E sempre quando é uma mulher lá na ponta, parece que dá uma conexão melhor mesmo. A gente compartilha aí da opinião, né? E eu tenho que fazer justiça aqui agora, né? Eu falei das mulheres, né? Que eram as próximas, eram muito próximas a mim no atendimento, no negócio. Mas nós temos mulheres na Caixa que construíram cidades. Nós temos lá a Beth Biagin, que está comigo, deve ter feito uma Cianorte. Nós temos a Iara, nós temos a Valdete. Me perdoem todas as outras, que são muitas, que fizeram sozinhas, durante a carreira delas,
fizeram sozinhas uma cidade de 10 mil habitantes, de 10 mil unidades, imagina, é um Cianorte. Sim, é muita coisa. Né? Eu já assinei 10 mil contratos de habitação, mais do que 10 mil contratos. Fabião também tem uma cidade no nome. Viu? Só que assim, as meninas lá que trabalharam, eu só assinei. Não, mas uma coisa importante, quando a primeira vez que eu fui falar com o Fabião, eu lembro como se fosse ontem, que ele falou pra mim assim, Evandro, você quer... Eu tô falando dele lá do PJ, né? Daí a gente vai chegar lá no lado pessoa física para começar a introduzir esse tema. Mas ele falou assim, você quer fazer o financiamento, a produção do seu empreendimento, você vai ficar mais ou menos 1 ano e meio aí, faz a conta, começa a movimentar na caixa, começa a trazer os seus contratos que você tiver aí já de clientes para a caixa, né? Faz o movimento seu da pessoa física aqui e tal, constrói um relacionamento com o banco vai começar a te olhar e tudo mais, melhora aí também seus indicadores financeiros, né? Que aí sim a gente vai conseguir o crédito. Vai demorar mais ou menos 1 ano e meio. Eu falei, não, Fabião, 6 meses eu vou conseguir esse negócio, né? E daí isso foi em 2019. Então, o primeiro crédito que a gente conseguiu de apoio à produção foi em 2021, né? Então demorou 1 ano e meio ou 2 anos aí. E isso acho que reflete muito para as pessoas físicas também, né, Fábio? Sim. Porque assim, o corretor muitas vezes acha que é só bater nas portas do banco, né? Chegar com o cliente, bater nas portas do banco, ou instruir o cliente, vai lá no seu banco tal, que vai dar tudo certo. E não é bem assim, né? Às vezes o cliente está só com um banco digital. Lá ele tem um... Acho que vai ser legal comentar sobre isso. Às vezes ele tem um histórico financeiro legal, né? Um imposto de renda legal e tudo mais, mas não tem relacionamento com banco nenhum. Tem a conta só lá no banco digital e não vai conseguir o crédito, né? É verdade. Hoje o que define o crédito é também o tipo de cadastro que ele faz. Tem uma pontuação, né, que é também da Acordo da Basileia, que vai de A até H, se eu não me engano, mas depois aí a gente, acho que mais do que isso, não, é H mesmo. De A a H, o A é o melhor conceito. E aí as pessoas chegam no banco assim com, sei lá, 2 vezes o valor da entrada, mais um salário enorme, mais um comportamento não deve para ninguém. Aí chega lá, faz o cadastro e dá conceito C, ou dá um conceito D. Conceito D a gente não consegue nem operar, né? Isso é de banco para banco. O que significa esse número? Significa o tanto de capital que um banco tem que colocar numa operação, ou provisionar, na verdade, tem que provisionar. Então, assim, A vai provisionar quase nada. Um A menor vai provisionar 3% e aí vai chegando... O que você fala provisionar é, por exemplo, se o banco tem que prestar 10 mil, ele tem que deixar lá parado 3, por exemplo. Ele tem que colocar no balanço dele que ele não tem 3% daquele valor, porque aquele é o risco que ele vai ter. Quando chega em D, se eu não me engano, vai para 30%. Então, assim, para você fazer uma operação com D ou com C menos lá, você vai gastar 3 capitais. Você imagina, né? O banco querendo atender, né? 100 pessoas, poder atender só 30 por conta de conceito, né? E o conceito o primeiro conceito em geral que você tem quando você faz um cadastro no banco, cadastro significa assim, eu vim aqui, eu não tenho relacionamento, não tenho movimentação, nem aqui, nem em nenhum banco, aí eu fiz um cadastro e disse tudo que eu tenho, o banco me deu um crédito. Essa letra aí pode ser um C, né? Porque o banco não conhece ele diz que eu empresto, mas eu não te conheço. E a capacidade de pagamento pode sair de 30%, que é o geral, né? E descer para 20%, para 15%. Por quê? Porque o banco não conhece aquele cliente. Ele sabe o que o cliente está declarando naquele momento, mas não sabe o comportamento dele. Então tem o Credit Score, que é o cadastro, e tem o Behavior Score, que é o comportamento. Então, assim, o que eu recomendo, né? Sempre para todos? Vai fazer um financiamento imobiliário, vai um pouco antes no banco, abre a conta, faz um cartão de crédito. Você não vai pagar juro para usar o cartão de crédito, você vai usar o cartão de crédito, pagar no dia, né? É isso que o mercado quer saber. O dinheiro que você pega, você paga no dia? Se você paga no dia, o seu conceito vai ir para A em poucos meses, né? Eu pago em dia.
Se você não paga em dia, teu conceito vai piorar, né? Lógico, e não vai adiantar muito. Sim. E há pouco tempo atrás, isso valia o conceito do mercado. Então, assim, não tem conta na Caixa, mas o mercado, eu tenho conta no mercado, eu tenho conta em outro banco, né? Biomovimento, e ele está lá no Sisbacen, então faz parte, ok. Recentemente a gente tem visto mais na pessoa jurídica, é mais difícil enxergar isso na pessoa física, né? Pelo menos para mim, ali na posição que eu fico, mas eu tenho visto que na pessoa jurídica, o conceito do banco onde você está fazendo a operação é mais valorizado atualmente. Não tem tanto valor como tinha antes, o valor do comportamento que você tem em outro banco. Então, em frias palavras, assim, geralmente você tem uma conta na Caixa e se relaciona com aquele banco, faz os movimentos seu naquele banco, a chance de você ter um crédito na Caixa é maior. Né? Isso. Não adianta estar movimentando lá no banco Y e pode, até ajuda um pouco, mas não ajuda bastante até. Né? Mas não é a mesma coisa. Não né? é a mesma coisa. E isso é centralizado no Sisbacen, né? Sisbacen é um sistema onde são descarregadas todas as operações de crédito de uma pessoa física ou jurídica com todos os bancos. Né? Qual é o comportamento de crédito deles somado? É um big data lá, um banco de dados conjugado de todos os bancos. Né? Isso. É um banco de dados que tem um sigilo enorme, é difícil entrar nele, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado, ainda mais com a LGPD, mais ainda, né? Mas é um lugar que tem as informações, né, todas de um cliente. Por exemplo, cadastro positivo, é quando você diz que um banco pode entrar e dar uma olhada na tua movimentação financeira. E aí, por isso, você vai acessar melhores taxas, né? Se a sua posição, você não vai dar uma posição de cadastro positivo se você não estiver bem financeiramente, né? Você vai fazer isso no momento que você está bem. Então aí o mercado financeiro está evoluindo para isso cada vez mais, para você ter um juro menor do que aquele que não tem o cadastro positivo, porque eu não conheço você tão bem assim. É um projeto em andamento ainda, pelo que a gente vê no mercado. Aí. Fabião, então o que é importante, acho que o pessoal que está ouvindo a gente, talvez vocês aí de casa tenham clientes que só tem um banco digital, né? Acho que principalmente hoje, eu acho que tem muita gente que não tem, que não usa ainda cartão de crédito, né? Embora isso está acabando, acho que todo lugar que eu vou é tudo maquininha, né? Sim. Mas se esse cartão de crédito não for de uma instituição que está no Bacen não, a maioria delas está no Sisbacen, Sisbacen. Mas assim, não são todas, né, que alcançam o valor lá. E corre o risco dele não ter crédito. Né? E o que a gente pode identificar bem, né, porque um cartão tem que ser de crédito. Se for um cartão de débito, ele só vai sacar o que tem na conta dele, então isso não é crédito. O cartão de crédito é aquele que você toma recurso e vai pagar em determinado dia. Se você pagar no dia, tudo bem, ok, né? Que aí tem que estar pagando a empresa que está vendendo, está pagando a taxa da maquininha lá, está sustentando esse processo. Mas se for um cartão de débito, não vai gerar rate, não vai gerar conceito. Por exemplo, eu tenho uma poupança e lá na poupança eu movimento bastante aquele cartão, não vai adiantar nada. Ou uma conta que você movimenta bastante o cartão de débito. Débito é aquele que quando você está pagando dinheiro da sua conta. Não é conta corrente lá, né? Que você tem dinheiro lá. Não é um dinheiro da operadora do cartão de crédito. E eu acho que assim, acho que é importante dizer que não só o cartão de crédito, mas importante, se você quer um crédito habitacional, né? Você quer comprar o seu imóvel, faça conta no banco que tenha linhas de crédito habitacional. Exatamente. Isso é muito importante, porque mesmo que você faça lá no banco digital, cartão de crédito e tudo mais, não é direta a relação, né, com o banco que provavelmente vai te oferecer uma linha habitacional. Né? Eu vejo essa tendência aí do relacionamento direto está crescendo nesse conceito aí, né, na hora de fazer a operação. Eu tenho publicado muito também sobre Pronamp, por exemplo, aquele empréstimo que era barato, tal. Ou outras linhas de crédito falando assim, olha,
se você quiser ter um acesso a crédito na sua pessoa jurídica, você tem que ir no banco, deixar o seu cadastro perfeito, a documentação toda entregue e movimentar. Quando você tiver alguma operação de crédito especial, ele vai apertar um botão e botar na tua conta, ou vai chamar você para fazer um rito muito rápido. Agora, se você for lá resolver isso no dia em que sai a operação maravilhosa, você não vai conseguir alcançar, você vai acabar o dinheiro e você não consegue dar conta do que você tem que fazer, da burocracia. Então é perguntar lá para o teu gerente mesmo, né? Meu gerente, qual que é o meu rating? Qual que é a minha letrinha aí? Como é que está o meu conceito aí com vocês? Como é que tá minha roupinha aí pro banco, né? Tô bonitinho? Eu tenho que dar uma ajeitada melhor, sabe? Isso. Por exemplo, né, eu tenho uma conta de luz atrasada no Serasa, né? Eu não fui ver isso antes da operação. Isso vai atrapalhar, vai demorar, às vezes vai tirar você de uma boa opção por conta de uma coisa pequena, né? Besta, exatamente isso, né? Uma coisa que... Fabião, e entrando um pouquinho assim no lado que você tem acompanhado ali no dia a dia, né? Do mercado imobiliário como um todo. Lançamentos, oportunidades, né? Tanto para o corretor quanto para o comprador. O que você tem visto assim de movimento, sabe? Tem crescido mais os imóveis de valores agregados maiores? Como que está assim, na sua percepção? Olha, tem um mercado que me parece ser bem constante há muito tempo, é o mercado acima de 1 milhão, né? Acima de 1 milhão, 1,5 milhão. Então. Esse é um mercado de imóveis que dependem um pouco de renda, dependem mais de volume de recursos, né, que a pessoa acumula durante a sua atividade empresarial, né, ou rural, ou, né. Esse mercado aí, ele é sempre constante. Em qualquer crise ele acaba ficando ativo, né? É lógico que não é um mercado muito ativo, porque assim, né, de cada 100 pessoas, quem que vai estar nesse mercado, né? Cada 1.000 pessoas, quantas vão estar nesse mercado? Mas é um mercado que sempre anda. No mercado de baixa renda, né, do Casa Verde e Amarelo, aí, é uma coisa... Há um cuidado do Conselho Curador, de todos os entes desse mercado, de usar o orçamento. Eu tenho ouvido lá bastante as falas do Conselho Curador do Fundo de Garantia, né, minha profissão, né, eu tenho que entender mais ou menos o que tem para acontecer aí para frente, e eles sempre falam, nós temos um orçamento para esse ano, é uma pena não usar esse orçamento de fundo de garantia para financiar imóvel, né, para o trabalhador. Imaginem, o fundo de garantia é uma coisa assim muito abençoada, né, porque primeiro que ele financia todos os imóveis praticamente das rendas menores. E outra coisa é que quando você compra um imóvel, você trabalha com carteira assinada, e você tem o fundo de garantia entrando todo mês, todo ano você pode pegar o teu fundo de garantia e aplicar ele na prestação durante 12 meses. Nessa hora, você está transformando uma coisa que rende 3% ao ano numa coisa que passa a render 5%, 7%, se for para cotista, por exemplo, né? Ou até no SBPE inteiro, né, que vai até 1,5 milhão, você vai transformando teu 3 em 8, por exemplo. Então que é a valorização do imóvel, né? Isso. Para vocês terem uma ideia, um imóvel de altíssima renda, de alta renda, de altíssima não, SBPE de 209 em Maringá, até 1,5 milhão, ele tem uma média de liquidação de 8 anos. As pessoas fazem 420 meses, 360 meses, 120 meses e liquidam em média em 8 anos. Por quê? Eu vou colocar meu fundo de garantia, eu vou colocar meu 13º, eu vou fazer o que eu puder para ficar com esse imóvel quitado, né? Mais rápido, né? Mais rápido possível. É uma vontade, é uma coisa que o casal ali, na hora que vai
decidiu que a gente vai colocar o dinheiro, falou, não, vamos liquidar 2 anos do nosso financiamento, porque ele pega pelo prazo, né? Ou vamos reduzir um pouco a prestação. É a união da família, como eu disse, né? Até os filhos, né? A união da família para quitar logo. No Casa Verde e Amarelo, nas operações com o fundo de garantia, né? O financiamento financiado pelo fundo de garantia, 12 anos. 12 anos. 420 meses de prazo agora, né? Vão ser quitados em 12 anos. E assim, por quê? Como é que a pessoa consegue fazer isso, né? Quitar em 12 anos uma coisa que é tão longa? Ela consegue por quê? Porque ele vai colocar o fundo de garantia todo ano, ele vai colocar o 13º todo ano. Lógico, vai ter ano que vai viajar, dá também, né? Mas tem uma coisa que as pessoas não prestam atenção. A prestação na price, ela fica meio constante, né? Vamos pensar, não é tão constante, mas ela fica constante ali, né? Juro e capital junto ali, fazendo um abraço para deixar a prestação. Mas aí vem a inflação de 5% ao ano. Em 10 anos, essa prestação foi corroída em 50%. Se não fizer nada... Ou seja, a inflação mantendo para pagamento longo, né? Isso. Aí a pessoa, se ela não tem esse costume de ir quitando, lá na frente ela fica com raiva de ter que ir no banco para pagar uma prestação tão pequena e quita tudo. É isso que acontece. Porque a inflação, por menor que seja, multiplica por 10 anos. Se for 5, vai dar 50% de corrosão da prestação. Até mais, né? Porque é juros compostos. Isso. Então, e a inflação também é difícil ficar em 5, né? Até mais. No período todo, né? Sim, sempre fica um pouco acima, né? Isso. E assim, é interessante se... Vamos dizer, você acaba assistindo o mercado de fora, né? De fora, entre aspas, está ali participando do crédito e tudo mais, mas você atende diversos segmentos, né? Sim. Assim, desde o programa lá Casa Verde e Amarela até o altíssimo padrão, né? E a gente fica muitas vezes muito na lupa, né? Às vezes o corretor fica só num tipo de imóvel, às vezes só vende alto padrão, só vende médio padrão e tudo mais, né? Mas essa perspectiva do crédito, assim, você tem visto vamos dizer, nesse leque todo, quem tem procurado mais crédito, Fabião? É o pessoal lá do 1 milhão, do mais de 1 milhão, ou é o pessoal que está ali entre 100 mil e 1 milhão? Olha, a gente tem na Caixa a estatística da simulação, né? Verdade. A gente tem lá, né? A gente, de vez em quando a gente leva em eventos, né? E mostra como é que é a estatística da simulação. Você imagina que aqui em Maringá 7, 8 mil pessoas simulam imóveis desse tamanho aí por mês? Entre até 1 milhão? Até 1 milhão. Nossa. Tem assim, a concentração vai dar ali nos 500, 300, né? Mas assim, é SPPE, né? Tem muita gente simulando, tem muita gente querendo. A pandemia trouxe muita coisa ruim, né? Morreram pessoas que são nossos entes queridos, mas ela trouxe uma amabilidade de uma pessoa em relação ao imóvel que mora, aquelas pessoas que pararam de prestar atenção na casa onde moravam e tiveram que ficar lá mais tempo, né? Não era recomendado, né, sair muito. E aí a pessoa ficou na casa dela ali, e ela passou a conviver e passou a querer reformar. Teve muita reforma de imóvel no período da pandemia. Teve muita vontade das pessoas de comprar um outro imóvel onde ela se sentisse melhor do que estava sentindo naquele onde estava, né? Trocar o imóvel pelo... Deixou de ser o lugar para dormir, né? Isso. Ele passou a ser a casa mesmo. Passou um lugar onde a pessoa passava bastante tempo, tem muito home office que vai ficar pro resto da vida, desse período aí. Então, a proximidade que a pessoa passou a ter com a casa foi muito grande. Então, as pessoas, aquelas pessoas que não tinham casa, já pensaram assim, eu preciso ter uma casa.
preciso ter uma casa. Casa ficou uma coisa assim muito preciosa. E o mercado de crédito imobiliário corrobora com tudo isso. Foi um período assim de explosão de construções, de lançamentos, de compra, impulsionou muito mesmo. Trouxe um amor ao imóvel que ficou maior do que já era, né? Até foi uma coisa interessante que teve esse boom, né, do interesse, eu vou chamar assim, né, o interesse das pessoas pelo imóvel. Teve também taxas de juros atrativas, sim, né? Sim. E só que assim, uma coisa que eu acho interessante que é independente do momento da taxa de juros nacional, o crédito imobiliário sempre tem taxas atrativas. Uma hora ele está atrelado a um indicador, depois ele muda, vai para outro e ele continua ali sempre com boas oportunidades, né? E acho que é legal o pessoal saber disso, né? Beleza, né? Não significa que a Selic está lá nos 13%, está com viés de alta, enfim, ou de baixo, a gente não tem certeza, mas não é isso que baliza, nem sempre é isso que baliza o crédito imobiliário, né? Tem taxas, inclusive atreladas à poupança e tudo mais, né, Sim. Fábio? A poupança tem um incentivo, né, na utilização da poupança para o crédito imobiliário, isso ajuda também a trazer a taxa para baixo. Tem a projeção, né? Porque você fala, nossa, aí que está 13,75, mas nós vamos cobrar 13,75 porque hoje está isso. A gente vai olhar, né, todos, o crédito rural também, os créditos de longo prazo, olham para a expectativa do futuro. Hoje está 14, no futuro está 8, então ele precifica, ele vai colocar o que é indicado para o futuro. Não pode errar também, né? Senão vai dar prejuízo, mas pra vocês terem uma ideia, no crédito imobiliário, até em relação à quantidade, ao potencial que um banco tem para atuar nele, ele tem uma explicação, né? Então, vou dar uma explicação para os corretores, porque do 80%. 80% é o limite que um financiamento imobiliário tem para não elevar a necessidade de capital mais ou menos 3 vezes. Assim, se você operar até 80%, o capital que você vai usar para colocar naquela operação, que é a mesma coisa do conceito, mais ou menos, né? Se a gente for ver bem, o capital que você vai ter que colocar lá seria 30% do normal, né? E se você passar de 80%, você vai empregar naquele imóvel 80% aliás, 3 vezes o que você faria se fosse menos de 80%. Então, assim, tentando deixar isso claro. Eu vou falar da ótica do banco, né? Se é um imóvel de 100 mil, e hoje a maioria dos bancos operam até 80 mil, né, nesse imóvel, se a variação obviamente for 100 mil também, ele tem que deixar lá de garantia, vamos chamar assim, mais ou menos 30% dos 80 mil. Não, isso aí é do valor base do Acordo da Basileia. Vamos pensar que aqui no Brasil, esse valor de alavancagem seja 10 vezes. Não é 10, tá? Não é esse o número exato. Só para fazer um exemplo, que é muito próximo disso. Então, com 1 bilhão, eu consigo fazer 10 bilhões de crédito. No crédito imobiliário, com 1 bilhão, você consegue fazer 30. Porque ele tem essa redução de necessidade de capital, né? De alavancagem. Tem essa... Isso para 80% de garantia. Quando entra no 90%, ele tem que ter mais capital. Aí ele tem que ter mais capital. Aí ele volta para 1 bilhão por 10, né? E lógico, né? Porque tem a garantia do imóvel, porque não dá também para deixar o mercado exposto por conta disso. Isso é por questão de risco, Fabião? Isso é análise de risco. Estatisticamente, o cara que se compromete com 20% lá, ele paga mais? O que seria isso? Isso aí é mais risco sistêmico. Não tem a ver com uma pessoa. Tá. Tem a ver com qual o risco de você colocar um imóvel
com uma garantia de menos de 20%, né, além do valor do financiamento. Qual é o risco? Então, o risco sistêmico é Basileia, vamos pensar, é cuidar para que o mercado tenha saúde para recuperar o imóvel, colocar o dinheiro no caixa de novo, não faltar dinheiro no caixa, colocar o dinheiro no caixa de novo e continuar operando. Vamos falar lá dos Estados Unidos, né? A gente falou, né, do subprime. O que é o subprime? É você... Nos Estados Unidos acontece isso muito. Você hipoteca o seu imóvel em 50%, pega o dinheiro lá e usa para comprar o próprio imóvel ou usa para qualquer coisa. Aí o banco vai lá e te dá mais 50%. Aí o preço do seu imóvel, porque está muito aquecido, ele vai para o dobro do preço. Aí vai lá o banco e coloca mais 50% do que já tinha, porque o imóvel agora está o dobro. Aí você imagina, né? Qual que é a garantia dessa operação aí? Vai sumindo, né? Agora, compara com o que acontece no Brasil com relação ao crédito imobiliário. A gente emite LCIs, né, que são letras baseadas em financiamentos habitacionais, e a pessoa fala, pô, mas LCI, né, e se o cara não pagar, não sei o que. Você olha para um imóvel que você compra por 100 mil, um imóvel de 120, hoje. Aí você olha daqui 3 ou 4 anos, quanto vale esse imóvel e quanto está a dívida. Acaba virando 30% do valor do imóvel. O valor do imóvel vai subindo, a dívida vai caindo. Aí você tem uma garantia de 3, em vez de ter uma garantia de 120, né? Sim. E aí acontece uma coisa também para quem, né, tem algum receio de aplicar em LCI, por exemplo. Só para explicar como é que é. Além disso, quando um banco coloca uma letra de câmbio, né, de letra de crédito imobiliário, ele pega os melhores contratos do banco. Por exemplo, um contrato de um funcionário da Caixa seria um bom contrato, porque ele é concursado, ele vai ficar lá muito tempo. Um contrato de um cliente que tem uma vida extremamente estável, que tem um conceito de risco muito bom, ele pode fazer letras de crédito imobiliário. Por quê? Porque o risco é muito menor ainda do que ter 3 vezes o valor do imóvel em garantia. Sim. Além disso, ainda tem o próprio tomador, que tem um conceito que diz que dificilmente ele vai... Então, a garantia de uma letra de crédito imobiliário é muito, muito... Ela é tangível, né? Ela é muito sólida, né? Isso. E isso é muito bom, por quê? Porque na operação de SBPE, por exemplo, é usado a LCI, ela realimenta o mercado do crédito imobiliário. Sim. É um movimento bom para todo mundo também, né? Sim. Ele realimenta e dá uma capacidade de reinvestir no crédito imobiliário muito grande. Sim. Fabião, entrando num assunto prático agora. Sim. Como que estão as taxas hoje? Assim, você pode abrir isso para a gente, assim, falar por cima? Olha, é um período bem difícil, né? Um descasamento de Selic e taxa de juros, né? Mas também é uma coisa que não pode pensar só no hoje, tem que ver a projeção, como a gente já falou agora há pouco. A Caixa tem operado basicamente com 9,17, 8,88 nominal, 9,17 efetiva, né? E 9,17 ao ano, né? 9,17 ao ano. É a taxa, muito pouco. Pelo que a gente tem visto aí, é uma das menores taxas do mercado, né? Ela tem balizado o mercado sempre, né? É a função social também de fazer isso. E falando nisso, né?
Não fique nunca com medo de uma taxa de juros que você está pagando no banco. Em geral, os bancos que fazem construção, né, aquisição de terreno e construção, operações mais difíceis de fazer, a Caixa também tem talvez um pouquinho de diferença dependendo do tipo de cliente que ela vai atuar lá, talvez tenha uma diferencinha ali também, mas é porque é um processo mais complicado, né, é mais onerado. Nunca tenha medo. Eu peguei um empréstimo aqui, que azar que eu tive, eu peguei a 12, né? O outro banco lá está fazendo a 10, que burrada que eu fiz. Não. Pega o imóvel da Caixa de 9,17, quando o juro cair para 8 em outro banco, leva porta para outro banco. Aí. Quando você for portar para outro banco, a Caixa vai chamar você e vai falar assim, olha, eu consigo fazer para você tanto. Você topa ficar aqui por isso? O outro banco vai fazer a mesma coisa. Basicamente, você negocia ali. Você tem um hedge, você não precisa ficar com medo de ficar exposto a uma taxa de juros descasada porque você fez aquele contrato lá e agora que eu vou fazer. Muita gente não sabe disso. Putz, isso é muito valioso, porque tem muita gente que, acho que a maioria dos corretores, eles trabalham uma carteira, né? Sim. E muitas vezes o pessoal tem a negativa deles não é um bom momento agora, né? E o corretor sempre tem o dever de quebrar aquela objeção e pode investigar, mas por que você acha que não é um bom momento? Provavelmente vai vir, né? Alguma coisa do tipo, a taxa está muito alta, não sei o quê. Cara, não se preocupe com isso. E repetir isso que você falou. Sim. Existe uma operação que é pouco conhecida, que é a portabilidade. Do mesmo jeito que você faz a portabilidade do seu número para outra operadora, você faz a portabilidade do seu débito, né? Do que você deve do financiamento para uma outra taxa, né? Ou um outro banco, ou o mesmo banco com uma renegociação, né? Isso é um super argumento, né? E, inclusive, é claro que tem outras N vantagens, né, do crédito, mas se é um imóvel na planta e tem o financiamento do estilo apoio à produção, a pessoa consegue financiar a unidade antes, financiar entre aspas, né, ela já consegue fazer a operação com o banco antes a unidade estar pronta, né, de estar lá o pessoal chama de habite. Então, quando ela faz isso, ela entre aspas, está quitando à vista essa unidade, né? Ela assume uma dívida com o banco e está pagando a construtora, o banco está pagando a construtora. E ela deixa de pagar a correção, né, da construção, INCC, que hoje está assustando muita gente no imóvel na planta, né? Putz, verdade. Realmente outro argumento, né? Outro mega argumento. E assim, muitas vezes esse financiamento que foi feito, né, nesse momento antes da construção estar pronta, a pessoa não vai estar pagando de fato o saldo devedor da operação toda. Ela vai só pagar aquilo que a consultora está entregando da obra lá. Putz, então, isso é verdade. Isso eu acho que eu vou até repetir depois de terminar, porque é muito bom. Exato. Muito bom. Então, assim, se a consultora evoluiu 5% no mês, vai evoluir 5% o seu saldo devedor. Não é 100% já agora. Então, tem todas essas questões, né? Claro, o corretor que está assistindo, se ele conseguir usar esse argumento a seu favor, com certeza vai converter mais vendas. E também o cliente vai ser muito beneficiado, porque às vezes ele está num contrato ali que está subindo muito INCC, que ele está preocupado, que todo mês a parcela vem R$200, R$300 a mais, né? Se ele faz esse financiamento, ele troca uma parcela que está ali agressiva. No INCC, né? Isso, ele já fica com uma taxa de 9%, 17% ao ano ali. Não vou chamar de pré-fixada, mas quase que constante, né, Fabião? Dependendo do indicador que atrela ali aquele financiamento, né? Sim. E além de ter mais certeza do que vai pagar, ele deixa de pagar correções do imóvel. Ele começa a pagar um dinheiro, vamos dizer, já certo, e só depois, e ainda assim, só o que a consultora entregou. E não aquilo que é o saldo final lá, que vai ser depois a dívida toda, né? Esse ponto do que a consultora entregou, eu vou tentar parafrasear aí, porque eu que não era do ramo, entendi isso depois, né? A incorporadora pegou lá 10 milhões para fazer o imóvel. Ela não vai pegar todo esse dinheiro. O banco vai entregar para ela, não vai entregar tudo, vai entregar, peraí, o que você fez até agora? Faz 20% aí, porque daí eu vou, 20%, 30%, daí eu vou começar a te liberar dinheiro, né? Ou seja, até construir os 20%,
entre aspas, não vai ter dívida, né? Ou vai ter só a entrada do seu financiamento, né? Daí, conforme liberou a verba para até 50% de obra, a pessoa que pegou o financiamento só vai estar devendo naquele momento 50% do financiamento, né? Ou seja, ela não vai ter o acúmulo de juros em cima do total do financiamento. Isso é muito poderoso mesmo, muito poderoso mesmo. Posso fazer uma novelinha de como é que funciona isso aí? É assim, ó. Para que você paga juro de obra? Porque quando você assina um contrato com o ente financeiro, você assina lá que você deve R$100 mil. A obra, em geral, leva 3 anos, 2 anos e meio. O juro que você paga de obra durante a obra é para que quando você começar a pagar seu contrato, a prestação seja a mesma que está escrita lá e o valor da sua dívida no dia da entrega do imóvel seja igual ao que está no contrato. O que é de juros, de diferença entre isso e daqui a 3 anos, é o que você está pagando lá de juros de obra. E realmente é crescente, né, conforme o dinheiro que vai passando para a consultora. Então, assim, vamos dizer, passou o terreno 10%, aí passa, mais 5% de obra, ele vai aumentando até chegar próximo da prestação. E aí você vai começar a pagar uma prestação que parece a última parcela ali. Eu sempre penso, quando eu falo sobre isso, e parece que isso não ecoa muito no mercado, mas deveria ecoar, né? Um investidor que tivesse muita vontade de fazer uma carteira de imóveis para alugar e chegasse no incorporador e falasse, olha, eu quero financiar aqui, não quero financiar uma, eu quero financiar 3 unidades para mim ter mas você tem caixa para isso? Olha, eu vou ter caixa daqui 3 anos, mas enquanto eu não chegar a esses 3 anos aí, eu vou pagar só juros de obra. Né? Não vou pagar a prestação inteira, vou pagar uma fração. Eu consigo potencializar mais a minha capacidade de comprar. E muitas vezes, até uma conta que eu vou falar agora dos nossos clientes, né, que eu tenho feito com nossos clientes, é assim, mesmo que a pessoa tenha o dinheiro à vista para quitar a unidade naquele dia, né, se fizer a conta de deixar aquele dinheiro aplicado no fundo, né? Não é LCI que seja. Ou numa atividade comercial também, né? Uma atividade comercial, né? Sim. E às vezes na própria atividade comercial dele, né? Isso. Se render ali né? 9% ao ano, aquele dinheiro já vale a pena, porque o juros de evolução de obra vai demorar para chegar no valor total, né? Exatamente. Então, assim, essa conta também é muito valiosa, né? Fiz uma conta, vou pegar um exemplo lá, uma unidade de 300 mil. Se o cara tem lá os 300 mil para quitar à vista, e ele deixa aplicado lá, no final do ano ele vai ter lá uns 22 mil. Um investimento muito bom vai ter uns 30 mil aí, né? Você pega o juros de evolução de obra, nesse um ano, né, pelo menos na nossa projeção, não dá 12. Então, ele deixando de gastar o dinheiro dele... E de menos, né? De uma fração menor. Isso. Ou seja, deu 12%, vamos supor que no primeiro ano evolui 50%. 12 mil, estou querendo dizer 12 mil. Tá. Então, ele se rendeu 20 o dinheiro dele, ele deixou de... Ele está ganhando 8, na verdade. Né? Porque ele não precisou colocar todo o dinheiro dele, ele estava usando o crédito imobiliário a favor dele. E daí, no final do período, ele... Claro, quando chegar lá na última medição de obra, provavelmente isso vai se igualar, né? Mas durante o período de obra, ele está ganhando dinheiro. Né? Ele está aplicado o dinheiro dele, do que está rendendo, versus o que ele está pagando de juros de evolução de obra, a tendência é ser menos. Então, isso também, se não conseguir explicar bem para o cliente isso, né? Ele nunca não, né? Mas vai ser difícil ele chegar nesse raciocínio, sabe? E também tem o outro lado, né? Não é sempre que a consultora consegue fazer isso. Por quê? Por exemplo, tem um descasamento de custo. Ela tem que colocar o INCC lá para manter aquilo viável, né? Às vezes o cara fala, não, eu só compro se for agora, se escriturar agora. Não tem, às vezes não tem viabilidade econômica. Se a consultora fazer aquela venda naquele momento, o custo vai ultrapassar o preço da unidade. Então é uma questão de muito estudo de um lado e de outro para fazer isso no momento certo. Chega um ponto ali que para a construtora
não vale mais a pena receber o INCC porque já está pagando mais juros lá do dinheiro que está pegando do banco e tal, ele faz, não, vamos adiantar isso. Ou eu posso fazer isso em algumas unidades agora, porque para mim é melhor fazer assim do que tomar recurso no mercado financeiro. Né? É uma coisa bem pensada. Não vá ficar bravo com a consultora se ela não quiser fazer isso, porque ela também tem que se defender e deixar aquilo viável, né? É bom para os dois lados. E às vezes a própria consultora pensa assim, bom, agora o mercado está estável, o custo está legal, e agora eu vou travar, eu vou realizar, eu vou deixar essa operação com o banco e a operação comercial comigo, né? Eu cedo o cliente para o banco e aí a consultora não tem mais esse compromisso de cobrar, né? Já realizou o negócio. É uma coisa que tem que dar certo para os dois, né? Sim. E esse financiamento antes do Habite-se, né? Ele só pode ser feito no apoio à produção. Não, hoje tem uma novidade, né? Acho que em maio agora que foi editada essa novidade. A Caixa Econômica sempre foi o único ente, eu pelo menos não conheço, né, se tem algum outro que faça isso, que faz a escritura de transmissão definitiva de um imóvel antes de terminar a obra, ou melhor ainda, no começo da obra, sem uma lajota na obra. Ela é a única que fez isso. Ela fazia isso sempre na operação apoio à produção. Recentemente, ela mudou o PEC, Plano Empresário, né, da Construção Civil, para que se o incorporador quiser, não tem nenhuma obrigatoriedade de fazer isso, mas se o incorporador quiser, ele pode vender o imóvel no início. Assinou o contrato com a Caixa, já pode vender o imóvel na planta também. É uma inovação muito forte da Caixa no mercado. Ela trouxe o plano empresário com possibilidade de vender na planta também. Ou seja, o pessoal que está vendendo ali, seja no plano empresário, no apoio à produção ou outro plano empresário, fique atento, né, porque ele pode sim oferecer para um financiamento imediato na planta. Né? Na Caixa pode. Na Caixa. Os contratados, né, após essa medida também, né? Talvez até tenha uma retroação para os contratos anteriores, mas isso não aconteceu ainda. É uma vontade também. Não, isso é bem legal porque é uma insegurança, né? Assim, pelo menos eu vejo conversando com clientes que acaba sendo uma insegurança a pessoa assinar um contrato de compra e venda sem ter certeza do crédito, né? Claro que tem gente que pensa, não, daqui 2 anos eu vou estar de outro jeito e tal, fica tranquilo com isso, né? Mas tem muitas pessoas que queriam ter certeza do crédito agora. A gente tem, principalmente, clientes mais conservadores, né? Assim, eu vou comprar um negócio financiado, mas não sei se vai dar certo. E se não der certo isso depois, como é que eu pago essa unidade? Eu não vou ter esse dinheiro todo, né? Então, é uma segurança muito grande que dá para se ter agora. Vai lá, avalia o crédito. E muitas vezes também é bom reforçar, tanto para o corretor quanto para o comprador, que às vezes vai lá, tenta a primeira vez a análise de crédito, não passa. Só que, nossa, até terminar a construção vai ter algumas oportunidades disso acontecer de novo, né? E dá para criar e assim, muitas vezes a pessoa não tem relacionamento com o banco ainda, ou não tinha relacionamento com nenhum banco. Então, começar a criar o perfil, né, ali de um bom pagador e tudo mais, isso tudo colabora, né? Então, para o cliente conservador, isso é um benefício gigante, mas também, se não der certo no primeiro, não se esqueça que tem outras oportunidades até o fim da construção, né? Que isso também pode se concretizar e facilitar muito. Se for 6 meses antes de acabar a construção, já ajuda, né? Já fica, a ansiedade já diminui. Mas também tem a oportunidade até o dia de acabar a construção de conseguir fazer o empréstimo também, né, Fábio? Tem sim. Tem uma coisa muito interessante, né, com relação ao apoio à produção ou a fazer na planta. Fazer na planta nunca é uma coisa que a Caixa quer que aconteça mesmo, de financiar no começo ou de financiar no fim. Ela quer dar uma condição de conforto e de segurança para o incorporador. E uma opção também para o comprador, né? Tem muita gente que quer fazer isso. Você imagina assim que você contratou num cenário, no meio da sua obra, vira o mercado.
agora, né? Puxa vida, vai bombar. Então, se eu vender tudo agora e empreender fazer outro empreendimento, nossa, eu teria um resultado muito, muito, muito melhor do que esperar vender até o final lá para começar outra coisa. Então, assim, às vezes o mercado vira e aquilo vira uma coisa espetacular. Se você não contratou com aquilo, não tem o que fazer, né? Se você contratou com aquilo, você tem essa opção, né? A Caixa procura oferecer opções, a maior quantidade de opções possíveis que você possa lançar a mão durante a obra. Legal. Essa é a intenção que ela tem, porque isso torna o negócio mais seguro para os dois, para a Caixa, para os três, né? Para o comprador e para a construtora. Para a construtora que tem, vamos supor, uma construtora grande, consolidada, que tem dinheiro para financiar uma obra inteira, né? Essa conta, ela também se aplica? Se aplica. No sentido de, vale a pena ela ainda assim financiar apoio à produção? É mesmo? Eu fiz eu estou começando a publicar no LinkedIn meu lá, né? Estou fazendo sobre crédito imobiliário, né? Mas eu fiz uma publicação dessas por esses dias, né? Se uma construtora, ela fizer, tendo o dinheiro para fazer toda a obra, se ela fizer por empreendimento na Caixa, ela vai dar uma cota de 90% para o tomador, né, para o contratante, ele vai poder financiar 90% daquele imóvel, em geral 80%. Uma super alavancagem, né? Isso, uma super alavancagem. Ela vai ter essa condição de transferir o imóvel para o tomador, se ele achar que o mercado está propício para isso. Ela vai poder reter e não fazer isso se ela achar que deve fazer dessa forma. Mas tem mais ainda. Acontece, né? Tem incorporadores, tem pessoas que têm o caixa para fazer uma obra, até uma obra individual, né? Uma casa, uma mansão. E a gente viu o que aconteceu por esses tempos aí com as commodities, né? O aço, o PVC. Explodiu, né? Aí você está construindo a obra e aí acontece de você não consigo mais, não tem mais caixa, não tem mais recursos para isso. É simples, você vai na Caixa com a obra na metade, no meio, antes de 80%, né? Antes de 80%. Um pouco antes, né? Uns 70%, né? Para dar tempo de processar vai lá e financia o final da obra. Término de construção existe também. Término de construção para quem ficou com a obra da casa no meio. Término de construção para quem começou a empreender e ficou com a obra no meio, está lenta, não está andando. Aí você entra, faz esse financiamento para término da construção, coloca ao mesmo tempo 90% de cota e fica com segurança financeira para o fim da obra. Sim. Né? Mesmo que ele recupere a capacidade, ele tem mais segurança. Ou seja, dinheiro na conta, né, em vez de estar lá. E com certeza também, para a atividade de incorporação, isso é muito importante, que embora tenha assim, a despesa financeira, né, tem os juros e tudo mais, mas você consegue reaplicar o capital em outro empreendimento, né? Assim, o seu capital que você vai deixar de gastar. Óbvio que você não pode pegar o dinheiro do banco e colocar em outro empreendimento. Mas aquele capital está lá na sua incorporadora que você vai deixar de colocar na obra e o banco vai emprestar, né? Você pode aplicar em outro empreendimento para começar ali um projeto novo, um terreno novo, enfim. O que a gente costuma falar muito, muito para o empresário, para o empreendedor, para quem tem alguma atividade, né, econômica, é assim. O que acontece muito? Acontece da pessoa fazer um projeto de expansão da atividade, né? Uma indústria, por exemplo, faz o projeto de expansão, compra os equipamentos, tal. E aí, quando ele chega lá no fim dessa expansão toda, ele tem uma capacidade de produção muito grande, mas ele não tem mais o capital de giro. Ele pegou o capital de giro dele, fez a obra, fez o equipamento, e agora ele não tem capital de giro para financiar o comprador dele. E aí ele vai pegar esse capital de giro a, sei lá, 2. Se for uma empresa muito grande, vai ser menos, mas se for uma empresa média, vai ser 2, 3, que ele vai ter que pagar por mês de juro. Ele deixou de fazer isso por 1%, ou por menos que isso até.
Ou ele juntou bastante dinheiro no caixa, lá tem um capital de giro legal, e fala, pô, mas esse dinheiro aí, né, não está me servindo para nada. Ele compra uma casa. Aí ele precisa de capital de giro, a casa era 9 ao ano. O capital de giro vai ser 20, 18. Sim. Né? Legal. Então, isso é uma coisa para pensar bastante, né? Um capital de giro, acho que vale até a pena perder 0,20 ao mês para ter ele na mão, né? Eu, pelo menos, nas minhas finanças, microfinanças lá, eu prefiro perder 0,20 do que ficar sem dinheiro. Sim. E hoje também tem um monte de opção que você consegue até, claro, por um valor muito menor, não nesse porte, mas rendimento mensal, né, nas contas. Sim. Então, esses bancos digitais, por exemplo, aí até 100 mil ele rende ali o CDI. Isso já é um bom rendimento, né, hoje em dia, né? Sim. Bom, mas Fabião, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Né? Foi muito legal, acho que deu para ter um bom contexto do crédito imobiliário como um todo, né? Desde o financiamento de pessoa física até como acontece um pouco para as incorporadoras, quais as oportunidades e tudo mais. Mas seria bacana se pudesse deixar uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo e, enfim, também um pouco de conhecimento, acho que vai ser legal. Eu queria só fazer um complementinho da portabilidade, tá? Porque tem muita gente ainda que está preso nas regras mais antigas, né? Antigas eu vou dizer, daqui 6 meses para trás, ou 1 ano para trás. Quando você fala, são os gerentes. Não, estou falando do público em geral que é tomador de crédito, que tem crédito tomado, que ele imagina assim, mas eu fui no banco lá e tem que transferir para, se eu estou IPCA, eu tenho que transferir para IPCA, se eu estou na Selic, eu tenho que transferir para outro banco da Selic, é travado, né? Às vezes eu não vou conseguir fazer isso. O Banco Central recentemente tirou quase todas essas dificuldades aí, você pode sair do IPCA aí para Selic ou para poupança, não tem mais essas travas de fundo, índice, né? De índice. Eu não sei se vou estar, eu não tenho muita certeza sobre isso, mas acho que você pode até transferir uma habitação para um home equity. Acho que até esse trânsito aí foi liberado, mas eu vou estudar isso aí, se alguém perguntar, depois eu mando para vocês aí. Boa, beleza. Tá? E aí, assim, agradecer muito, né? Dizer que a gente está à disposição, a Caixa toda, acho que o mercado financeiro tem esse ânimo também, né? O mercado de crédito imobiliário, de atender, de realmente atender uma família no primeiro imóvel, atender uma família para trocar esse imóvel. O primeiro imóvel é a entrada do imóvel do seu sonho, né? Entre num imóvel do jeito que for, depois você vai trocar ele, você vai conseguir, esse vai ser a entrada para você comprar o imóvel da sua vida, aquele que você sonhou sempre. E contem com a gente mesmo, contem com todo esse pessoal que tem no mercado imobiliário, com os corretores, com os correspondentes bancários. Procurem saber, às vezes você está pagando um aluguel e com esse mesmo recurso, mais alguma coisa que você consiga de subsídio, ou de entrada, ou de dinheiro depositado no fundo de garantia, você passa a ser dono de uma coisa que você hoje só está alugando, né? Beleza? Legal, isso é legal. E só, o Fábio falou uma coisa que eu esqueci de comentar, só para deixar um recado final também, é que assim, o pessoal, quando tem um financiamento, por exemplo, atrelado da poupança, né? O pessoal fica com medo quando a taxa Selic também está agressiva, né? De subir muito essa taxa por conta de estar atrelada da poupança, que também é atrelada da Selic. Mas é importante dizer que a poupança ela tem um teto. Tem um teto, exatamente. Ela chega só a 6,16%. Né? Exatamente. E geralmente os financiamentos é poupança mais alguma coisa, né? Então vamos supor, se poupança é mais 3%. Então hoje seria 9,16%. Mas se a Selic vir a baixar, né, vamos supor que a Selic chega ali a patamar de novo de 5%, 6%. A poupança também vai vir para 70% da Selic.
Abaixo de 8 ela começa a cair, 8 mais ou menos isso ali, que ela começa a cair. Não é bem esse o número, né? Não é exato, né? Mas é mais ou menos ali, né? Mais ou menos por aí. Caiu, ela vai cair, já pensou? Vai cair a taxa. Mas aí nessa época pode ser que tenha taxas melhores ainda. Então, e dá para fazer portabilidade também. Dá para fazer para a Caixa e da Caixa para outro banco. Só que a Caixa provavelmente não vai deixar você ir, não. Ela vai te dar uma condição que vai te convencer, né? Vai te convencer. Não, eu estou fazendo propaganda, né? Os outros bancos vão fazer a mesma coisa. Tá certo. Boa, mas é isso aí. Então, só deixando um recado, assim, se for atrelado, esse exemplo, né? A poupança tem outros indicadores também que são desse mesmo âmbito, né? Se tem uma redução, vai ter uma redução também, né? Da taxa de juros. Então, isso é bem legal. Às vezes, quando a gente pega a taxa fixa, né? A taxa fixa lá, mais TR que a TR varia pouquinho, geralmente, né? Pelo menos por enquanto. A gente acha que está seguro e tudo mais, né? Mas a poupança ela também não passa mais disso. Então hoje ela está no máximo. Entendeu? Também é segurança. Né? Também é seguro. Isso. É um hedge, né? Mais um hedge. Isso. E também, bom, agora é a sua vez, né, Gabriel, fazer o recado aí, as saudações finais. Não, mas antes disso, acho que ficou muito. Acho que esse episódio ele agregou muito para o pessoal. É o que a gente busca aqui, né? Então, o pessoal que está assistindo aí, que quiser agregar valor para quem acha que financiamento não é a melhor opção, para quem tem uma incorporadora, né? Ou alguns empreendimentos que são financiados com plano empresário, principalmente apoio à produção, consegue usar aqueles argumentos para incentivar o financiamento, né? Tudo isso são coisas que é muito difícil o consumidor saber, e que você vai estar conseguindo como corretor agregar valor, né? Agregar valor para você como corretor. Pô, o cara nem precisava me falar isso, ele está vindo aqui me falar isso. Acho que foi o maior valor do episódio, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal que está ouvindo a gente aí, se vocês quiserem, por favor, compartilhar esse episódio com alguém do ramo, alguém que vocês acham que deveria ouvir esses ensinamentos do Fabião, deixa aqui pra gente o que você gostou desse episódio, nomes de pessoas que vocês querem que a gente traga para cá e tópicos, né, Evandro? Com certeza. Muitas vezes a gente tem ideias boas, sim, de trazer pessoas e sempre trazer pessoas do mais alto calão daquilo que elas estão fazendo. Esse é uma das nossas vontades, né? Mas nem sempre a gente sabe os assuntos que as pessoas querem ouvir, né? Então, seria legal se quem tiver um insight aí dessa conversa ou das outras que estão ouvindo, colocar nos comentários ou mandar uma mensagem pra gente, é facinho também. A gente vai ficar muito agradecido, porque a nossa ideia é sempre favorecer a nossa comunidade, esse canal que a gente está criando, e também trazer cada vez conteúdos melhores. Né? Boa, então se você gostou, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse link para mais gente. É isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado a todos aí.